Queridos irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Quero rogar a todos os irmãos e irmãs que orem a favor da pastora Sheila, que ela não está aqui presente, porque nós estamos com a minha sogra em casa, a mãe da pastora Sheila, já com idade avançada, e foi necessário que a Sheila ficasse cuidando dela, por isso ela não está presente aqui conosco no culto esta noite. Sentem-se, meus irmãos, e abram comigo vossas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 22. Lucas capítulo 12, versículos 22 a 31, que passaremos a ler. Você pode folhear o exemplar da Bíblia, encontrando a passagem anunciada, ou também, se tiver dificuldade, acompanhar através do seu smartphone, do seu monitor, aqui no telão, que está sendo projetado o texto. Assim nos diz a palavra do Senhor. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque os gentios do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei por vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega o ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Amém. Amados irmãos, esta noite eu quero tratar com vocês a respeito de um tema que é emergente, urgente para os nossos dias, que é a ansiedade. Para falar de ansiedade, eu devo introdutoriamente dizer-lhes o que não é ansiedade. Em primeiro lugar, não é ansiedade a preocupação ou as ações no sentido de suprirmos as necessidades do nosso corpo. Ora, nós não podemos pensar que o bem-estar físico é o único objetivo da nossa vida, porque se assim fizermos,
nós nos tornaremos materialistas, pessoas que preocupam-se somente com as coisas desta vida, e Paulo disse que estes são os mais miseráveis dos homens. De maneira que nós devemos sim nos ocuparmos em trabalharmos para obtermos o pão nosso de cada dia. Aliás, o Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele disse: quando vocês orarem, vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então, nós devemos sim lutarmos, trabalharmos, nos empenharmos, nos esforçarmos para que tenhamos uma vida digna, alimento sobre a nossa mesa, para nós, para nossos familiares, e pedimos a Deus que nos dê condições de inclusive ajudarmos aqueles que vulneráveis não têm o pão sobre a sua mesa. Mas não podemos jamais nos acomodarmos de braços cruzados, dizendo: Deus proverá. Não podemos jamais nos acomodarmos a isso. Segundo, não é ansiedade ser previdente quanto ao futuro. Todos nós devemos também nos esforçarmos no sentido de nos preocuparmos com o dia de amanhã. Veja, meus irmãos, que esta preocupação que eu digo não é a ansiedade, mas são ações para que no dia de amanhã a gente tenha conforto, tenhamos o rudimentar para que possamos acomodar a nós e a nossa família. Vejam que a própria natureza nos ensina a respeito da ação previdente quanto ao dia de amanhã. Existem, por exemplo, algumas aves que são aves de costume migratório. Estas aves, elas fogem do inverno causticante. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, tem uma ave que é muito comum, muito conhecida, chamada popularmente de tesourinha. A tesourinha, ela voa para o norte na época do inverno. Existe também uma ave no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, chamada marrecões. E os marrecões também, eles voam do sul aqui para o sudeste durante o inverno, para fugirem do inverno mais austero da região sul. De maneira que a natureza nos ensina a nos preocuparmos, a sermos previdentes. O que é ser previdente? É se antecipar para não sofrer as consequências do amanhã. Então, a Bíblia também nos fala da formiga, lá em Provérbios capítulo 6, e o versículo 6, é tão conhecido esse texto, mas devo ler aos meus irmãos, pois a Bíblia diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Então a formiga, ela é previdente, ela no verão prepara o pão,
na cega, na colheita, ela ajunta o mantimento, porque o inverno da vida vai chegar. E quando o inverno chegar, ela tem já ajuntado para passar e enfrentar todo o inverno. Então a formiga nos ensina a questão de sermos previdentes. Mas também devo dizer aos meus irmãos que não é ser ansioso viver uma vida sem aflições. Não, senhores, não pensem que as aflições, elas não existirão na nossa vida. As aflições, elas fazem parte da nossa vida. O Senhor Jesus deixou isso muito claro. Existem alguns que querem nos enganar, dizendo que a vida com Jesus é uma vida livre de problemas, livre de aflições. Não, senhores, nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos aflições. O Senhor Jesus, ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Então a nossa vida aqui, ela é uma vida de enfrentamentos. Então os enfrentamentos que nós temos não significa ansiedade, mas são enfrentamentos. De maneira que isso deve ficar bem claro, porque alguém pode se apoiar nesta palavra de Jesus dizendo que nós não devemos ser ansiosos e deixar de trabalhar para ganhar o pão de cada dia, se tornar um preguiçoso. Alguém pode se apoiar nesta palavra do Senhor Jesus quando ele ensina a não sermos ansiosos e deixar de ser previdente, deixar de trabalhar hoje, aguardar hoje e lutar hoje para ter melhores condições no amanhã. Alguém pode ouvir esta palavra de Jesus que nós não devemos ser ansiosos ou estarmos ansiosos e também, meus irmãos, estranhar as aflições que enfrentamos e enfrentaremos na nossa vida. Mas nós devemos, como o pastor Abner bem colocou, entender que na nossa vida haverá cisternas, haverá rios, haverá água, haverá fornalhas, haverá covas, mas nós não entraremos sozinhos na fornalha, na cisterna ou na cova. O Senhor estará conosco para nos dar vitória. Glória ao nome do Senhor. Então, o que é a ansiedade? Ansiedade é um sentimento vago e desagradável, de medo, de apreensão, de tensão, de desconforto, derivado do passado mal resolvido, ou do futuro desconhecido. Há pessoas que são ansiosas por conta do passado mal resolvido, e eles trazem o passado mal resolvido para o presente, e aí tornam-se pessoas ansiosas. Por isso que o apóstolo São Paulo, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. Porque lá atrás, na vida de Paulo, existia muitas coisas que o inquietaria se ele não se apropriasse do perdão dado por Jesus Cristo através do seu sangue. Como existem muitas pessoas inquietas em nossos dias por conta de um passado mal resolvido, mas eu devo lembrá-lo hoje à noite aqui, que se nós andamos na luz, como Ele na luz está,
nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então não traga o passado para o presente, não deixe que o passado fique lhe incomodando e lhe tornando uma pessoa ansiosa. Creia no poder do sangue de Jesus, que perdoa os teus pecados, e se caso os teus pecados têm sido motivos de acusação na sua consciência, passe pelo processo necessário, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Jesus. Procure seu pastor, procure confessar os seus pecados, se conserte, abandone o erro e viva uma vida sem ansiedade por conta do passado. Glória a Deus. Meus irmãos, nós não estamos em tempo de brincar, nós não estamos em tempo de permitir que o pecado continue dominando sobre nós. Nós não estamos em tempo de permitirmos que o pecado continue nos acusando. Se isto ou se este é o seu caso, tem provocado ansiedades na sua vida, conserte-se, abandone o erro, abandone o pecado e viva a vida plena que o Senhor Jesus propôs para você. Glória a Deus. Mas também não ande ansioso pelo futuro. O Senhor Jesus, Ele disse: basta a cada dia o seu mal. Tem pessoas que sofrem antecipadamente, e é inútil sofrer antecipadamente, porque o sofrer hoje não vai esvaziar a minha agenda de sofrimento amanhã. Basta cada dia o seu mal. Amados e queridos irmãos, não vamos antecipar os problemas, até porque as estatísticas dizem que dos problemas que as pessoas, que geram ansiedade nas pessoas, os problemas que geram ansiedade nas pessoas, os problemas que elas preveem no futuro, que geram ansiedade no presente, 70% não se realiza, não acontece, sofrem inutilmente. Então, basta a cada dia o seu mal. Hoje vamos enfrentar o leão de hoje, e amanhã enfrentaremos o leão de amanhã, porque vamos vencendo um leão a cada dia, ou um leão de cada dia. Amém? Ansiedade significa rasgar. É como se uma pessoa tivesse pegando você de um lado e a outra de outro e puxando em lados opostos. Este é o significado da palavra ansiedade. A palavra ansiedade significa estrangulamento. É quando a pessoa se asfixia, é a falta de ar, impede a respiração. É quando alguém pega no pescoço de alguém e aperta, até que esta pessoa fique sem ar, fica sem condições de respirar, fica impedida de respirar. Então isso é ansiedade. Ansiedade significa rasgar, significa estrangular. Meus irmãos, o alcance da ansiedade é muito grande, porque a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela disse que mais de 50% das pessoas que vão aos hospitais,
que passam pelos hospitais são vítimas de doenças psicossomáticas. Mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são pessoas que estão com doenças psicossomáticas, entre elas a ansiedade. Destaca-se, detalhe, com um agravamento muito maior neste tempo de pandemia, neste tempo pandêmico. A ansiedade tem dominado muitas pessoas e é um dos mais urgentes e graves problemas da nossa geração. Ela atinge, a ansiedade atinge a todos nós. Se nós formos sinceros conosco mesmo, nós vamos admitir que, embora em graus diferentes, mas todos nós sofremos de ansiedade. Veja, as crianças, elas sofrem de ansiedade por conta da alta exposição que elas estão às programações televisivas, através do smartphone, da internet, programações recheadas de feitiçaria, de terror, de ideologias neomodernistas. E isto tem levado muitas das nossas crianças a sofrerem de ansiedade. Por isso eu abro um parênteses aqui para alertar aos pais. Para alertar aos pais. O que é que o seu filho está vendo na televisão? O que é que o seu filho está vendo no celular? Acompanhe. Procure acompanhar. Procure observar. Procure filtrar. Procure colocar termos. Não entregue o celular na mão de uma criança para que ela possa usá-lo a bel prazer, sem critérios e sem regras. Não coloque a criança para ser cuidada pela babá eletrônica. Você, papai e mamãe, tem a responsabilidade dada por Deus para educar o menino no caminho em que ele deve andar, para quando ele ficar maior, não se desviar dos santos caminhos do Senhor nosso Deus. Há muitas crianças dominadas pela ansiedade por conta da alta exposição. Nossos adolescentes também vivem graus de ansiedade. É o conflito do espelho. O adolescente olha para o espelho e não se agrada da sua face, porque está cheia de acnes, de espinhas. Não se agrada da voz, porque não fala nem fino e nem grosso. É tudo indefinido. Às vezes entra em conflito com seu biotipo, por conta dos padrões estabelecidos de beleza pelo mundo. De maneira, meus irmãos, que muitos dos nossos adolescentes estão vivendo em ansiedade, por conta da pressão social, e por que não dizer até da pressão familiar, quanto aos resultados do Enem, aos resultados de uma faculdade. Quantos de nossos jovens estão vivendo também ansiedade por conta da definição do emprego? Às vezes até já tem a formatura, mas o mercado de trabalho é um desafio. Estão vivendo ansiedade porque precisam definir se casam ou se não casam, com quem casa, com quem não casar. Quantos dos nossos adultos estão vivendo em ansiedade, com medo
do desemprego, com a preocupação exacerbada com a estabilidade financeira, a desejada estabilidade financeira. Quantos dos nossos velhos, nossos anciãos, que estão vivendo ansiosamente, com medo da solidão, de ficarem só, com medo das enfermidades que são próprias da velhice. A ansiedade, meus irmãos, ela, independente da classe social, ela alcança ricos, ela alcança pobres, ela alcança a classe média, ela alcança todas as classes sociais, ela alcança pessoas instruídas, formadas, pessoas que têm suas universidades, suas faculdades, mas ela alcança também o leigo. A ansiedade, ela alcança as pessoas que professam as mais diversas fé, pessoas cristãs ou não cristãs, católicas, espíritas, umbandistas, enfim, a ansiedade, ela alcança a toda a população do mundo, e ela causa algumas reações. Quais são as reações da ansiedade? Ela causa algumas reações físicas, ela causa apetite desregulado. Você deve conhecer alguém que, quando está ansioso, come demais, se alimenta exageradamente. Ela causa alteração no sono, insônia. A ansiedade causa dor nas costas, dores nos ombros, dores na nuca. A ansiedade causa problemas digestivos, tremores, cansaço. A ansiedade causa sensação de falta de ar, asfixia. Eu tenho uma sobrinha aqui em Uberlândia, ela estava sentindo muita falta de ar, asfixiada, e ela foi ao médico pensando que era Covid, e foi identificado que era ansiedade. Muitas pessoas nesse tempo estão tão ansiosas que têm esta reação física. O coração acelerado, o suor excessivo, as mãos frias e suadas, a boca seca, tontura, náusea, diarreia, ondas de calor, calafrios. São estas e outras reações físicas da ansiedade. Mas além das reações físicas, existem também as reações espirituais, que são muito sérias, da ansiedade. A primeira que eu gostaria de enumerar aos irmãos é que quando a ansiedade domina a nossa vida, pois George Miller, ele disse que a ansiedade, o começo da ansiedade é o fim da nossa fé. Então, quando nós estamos dominados pela ansiedade, a ansiedade nos afasta, nos distancia de Deus. Você pode se lembrar nesta oportunidade de Marta e de Maria, pois Jesus entra para ser hóspede na casa de Marta, e Marta, num certo momento da visita de Jesus, ela está lá trabalhando, ela está na cozinha, está nos afazeres, e ela olha para Maria, Maria está sentada ouvindo a Jesus, e Marta vem e diz: Senhor, com licença, eu estou trabalhando sozinha, e Maria está aí, aos seus pés. Eu acho que o Senhor precisa de mandar ela vir me ajudar. E Jesus diz: Marta, Marta, por que você está ansiosa com tantas coisas? Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirada. Glória a Deus.
Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, quanto mais ansiosos nós ficarmos, mais distantes de Deus nós estaremos. Quanto mais a ansiedade nos dominar, mais distantes de Deus nós nos posicionaremos. Por isso é necessário vencer a ansiedade para se aproximar de Deus. A ansiedade, ela nos torna semelhantes aos gentios. Porventura não foi isso que disse o Senhor Jesus? Veja aí, Lucas capítulo 12, e o versículo 30 que nós lemos, diz assim: porque os gentios do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Glória a Deus. Quando nós somos dominados pela ansiedade, você fica como aquele incrédulo, como aquela pessoa que não tem fé, como aquela pessoa que não tem Deus, dominado pela ansiedade. O que será da minha vida? O que será do meu amanhã? O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Onde que eu vou conseguir trabalhar? O que vai ser do meu trabalho? E você fica dominado pela ansiedade, se assemelhando aos gentios, aos incrédulos. Porque a ansiedade tem esta propriedade de nos tornar semelhantes ao incrédulo. De maneira, meu amado e querido irmão, que é extremamente necessário vencermos a ansiedade. E aí você me pergunta, pastor, como eu faço para vencer a ansiedade? E eu quero aqui lhe direcionar nesta noite. Em primeiro lugar, vença a ansiedade orando corretamente, transformando a sua ansiedade em oração. Então esta ansiedade tem que ser transformada em oração. E esta oração, ela precisa ser correta. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele ensina como orar corretamente para vencer a ansiedade. Por gentileza, projetem para mim Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7. Por favor. Filipenses capítulo 4, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Aí Paulo diz, que diz aí, irmãos? Pela oração. A palavra grega aí, oração, é adoração, é a mesma palavra, é o significado de adoração. Aí ele continua dizendo, e pela súplica, suplicar é pedir insistentemente, com ação de graças. Obrigado. Então, meus irmãos, nós vencemos a ansiedade, transformando essa ansiedade em oração. E orando corretamente. Primeiro, orando corretamente, nós oramos adorando a Deus. Porque quando eu adoro a Deus, eu estou adorando a Ele, pelo que Ele é. Quando eu adoro a Deus, eu estou reconhecendo a grandeza de Deus. Aleluia! E o Deus que nós servimos é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus que se assenta na terra e lava
os pés no mar. É um Deus que conhece e chama aos bilhões de estrelas que existem pelo nome. É um Deus que diante dele as nações são como um pingo de água. É um Deus todo-poderoso. Glória ao nome do Senhor. Se este Deus é todo-poderoso, governa o céu, a terra, o mar, dá ordem às estrelas, chama as estrelas pelo nome, dá ordem ao mar para se aquietar, dá ordem ao vento para se calar, porventura ele não cuidará de você? Quando você ora, adorando a Deus, você vai reconhecendo a grandeza do Senhor teu Deus, e vai dizendo: meu Deus é maior do que os meus problemas, o meu Deus é maior do que as minhas necessidades, o meu Deus é maior do que a minha ansiedade. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Orando. Segundo, Paulo diz que nós oramos corretamente quando nós adoramos. Nós oramos corretamente quando nós pedimos, com súplica. Nós pedimos, e o nosso pedido normalmente nós fazemos ao Pai. E eu devo lembrar a cada um dos senhores aqui esta noite, que nós não somos órfãos, nós somos filhos. E eu acho tão lindo, quando Paulo escrevendo, ele diz: vós sois filhos e filhas de Deus. E no texto que nós lemos aqui esta noite, em Lucas 12:30, nos diz que o nosso Pai sabe que nós necessitamos das coisas. Quem é que sabe que você necessita? É o seu Pai. Ele sabe que você necessita, então suplica a Ele, peça a Ele. Glória ao nome do Senhor, porque Jesus disse: qual é o pai que o filho lhe pedindo pão, ele vai lhe dar pedra, que o filho lhe pedindo peixe, ele vai lhe dar uma cobra ou um escorpião? Se vocês, que são homens maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Peça, meu amado e querido irmão. Glória a Deus. Peça e você vai receber. Peça e você vai alcançar. Na oração, coloque diante de Deus o seu pedido. Glória a Deus. E em terceiro lugar, nós oramos corretamente quando nós oferecemos ação de graças. Sabe quando é que nós oferecemos ação de graças? Quando há reconhecimento do que Deus fez. Na oração, a gente adora a Deus pelo que Ele é, mas a gente oferece ação de graças, a gente agradece pelo que Ele fez. Aleluia. Você tem razões soberjas para agradecer a Deus pelo que Ele já fez. Você já parou para pensar o que Ele já fez por você? Aleluia. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meu amado e querido irmão, minha irmã, Ele te deu Jesus.
aquele que não poupou o seu filho, aleluia, antes o entregou por nós. Você pode agradecê-lo esta noite, porque ele te deu Jesus. Você pode agradecer por esta tão linda, tão grande, inexplicável salvação. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus! Ele te deu esta salvação. Você creu em Jesus, passou pelo batismo, está aqui salvo, aguardando o céu. Agradeça a Deus pela salvação da sua alma. Aleluia. Você deve entender que ele te deu o reino. Lucas 12:32, Jesus disse: agradou a Deus te dar o reino. O reino. Agradou ao Pai lhe dar o reino. Se ele te deu Jesus, o Filho, se ele te deu a salvação, se ele te deu o reino, ora, o que são estas coisinhas? Por isso ele disse: olhem para as aves. Elas não semeiam, elas não ceifam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiro, mas todavia o vosso Pai que está nos céus alimenta cada uma delas. Olhem para os lírios. Eles não tecem, eles não têm alfaiataria, eles não fiam, eles não costuram, eles não vão coser, mas nem Salomão, em toda a sua pompa e glória, se vestiu como um deles. E aí Jesus pergunta: se Deus alimenta as aves dos céus e veste o lírio dos campos, porventura ele não vai cuidar de você? Ele não vai cuidar de você? Aleluia. Rabacalamashandaraia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois eu sei que Deus cuida de mim. Cante. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, ei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele vai me dar a mão. Ó, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus
porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cante. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. O Marco Aurélio aceitou a Jesus através do Facebook. Aleluia! Deus vai cuidar de você, meu amado e querido irmão. Eu sei que os dias são maus, são tempos trabalhosos, são dias difíceis. Aleluia. Mas lança a tua ansiedade esta noite. Lança, transforme a sua ansiedade esta noite em oração. Ore adorando, ore pedindo, ore agradecendo, porque Deus vai cuidar de você. Aleluia, aleluia. E eu encerro esta noite. O texto de Filipenses, ele nos ensina que nós vencemos a ansiedade transformando-a em oração. Ele nos ensina que nós vencemos a ansiedade pensando corretamente. Por isso, Paulo diz: tudo que é honesto, tudo que é lícito, tudo que é direito, nisto vocês pensem. Então entenda, você precisa ocupar a sua mente com boas coisas, ocupar a sua mente com boas notícias, ocupar a sua mente com a palavra de Deus. Leia a palavra, coma a palavra, leia de manhã, leia à tarde, leia no almoço, leia à noite, leia de madrugada, leia a palavra. Enche a tua mente, o teu coração e a tua alma da palavra, porque a palavra vai alimentar a tua alma. Vença a ansiedade praticando, fazendo as coisas corretamente. Aí Paulo diz: fazei, praticai. E eu encerro: vença a ansiedade se livrando, se libertando dos fardos. Conta-se que um certo cidadão estava na beira de uma rodovia pedindo carona, e ele trazia nas costas uma mochila muito pesada. E de repente alguém numa caminhonete parou e deu carona para aquele jovem. Ele subiu na carroceria da caminhonete e prosseguiu muitos quilômetros com a mochila pesada nas costas, até que aquilo incomodou o motorista. O motorista parou, desceu e disse: jovem, tira a mochila das costas, deposita aí na carroceria da caminhonete. E o jovem tirou a mochila, caiu a ficha e colocou-a na carroceria da caminhonete. Muitos de nós estamos como este jovem, na estrada da vida. A gente está levando fardos pesados,
A gente está carregando pesos em excesso, sem necessidade. Porque Pedro, escrevendo sua epístola, ele diz, no capítulo 5 e versículo 7 da sua missiva: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Tire o peso, livre-se dos excessos esta noite, livre-se dos fardos esta noite. Jesus não quer que você continue caminhando com este fardo pesado da ansiedade. Ele quer que você lance sobre ele, lance sobre ele, lance sobre ele. Tem uma música que diz: e o meu cuidado, ou o meu trabalho, será descansar em ti. Descansar em ti. Eu não vou cantar, que eu não sei, pode continuar solando o outro, mas é mais ou menos assim: e o meu trabalho é descansar em ti, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em ti. Mais ou menos assim. Para que carregar esse fardo pesado? Fecha os teus olhos. Eu vou te dar 60 segundos, 1 minuto, para você orar agora e lançar todo esse fardo. Você vai sair daqui leve. Você vai sair daqui hoje leve. Você que me acompanha através das redes sociais, o Senhor vai entrar no teu lar agora, na tua casa agora. O Senhor vai aliviar este fardo pesado da ansiedade que está te consumindo. Esta noite haverá aliviamento, haverá alívio deste fardo pesado. Glória a Deus. Fecha os teus olhos, lança sobre ele agora. Se há mais alguém que deseja entregar sua vida a Jesus, faça isso nesse instante. Se houver alguém afastado dos caminhos do Senhor e deseja retornar aos braços de Jesus, retorne agora. Nós oraremos em teu favor. Aleluia, glória a Deus. Se houver alguém aqui no santuário que está afastado dos caminhos do Senhor, que deseja voltar para os braços de Jesus, saia do teu lugar e venha à frente. Nós vamos orar por você. Se houver alguém nas redes sociais que deseja entregar sua vida a Jesus esta noite, nós vamos orar por você. Aleluia. A ansiedade não vai fazer você triunfar. Quem vai te dar vitória é o Senhor Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, meu Deus e amado Pai, em cuja presença nós nos encontramos hoje à noite, nós refletimos sobre este mal que tem assolado a humanidade de forma tão veemente, que é a ansiedade. Quantas pessoas dominadas pela ansiedade não conseguem se alimentar, não conseguem comer. A comida está sobre a mesa, mas falta o apetite, Senhor. Quantas pessoas que, dominados pela ansiedade, não estão conseguindo dormir. Tem uma boa cama, um bom travesseiro, mas falta-lhes o sono, Senhor. Oh, quantas pessoas que estão sentindo-se asfixiadas, estranguladas, estão sentindo-se, Senhor,
como assaltadas pelo medo do amanhã, condenadas pela história do passado, mas esta noite a tua palavra tocou os corações, e eu quero, em nome de Jesus, declará-los livres da ansiedade. Esta tua serva está orando agora, este teu servo está orando agora. Ó Deus eterno, atende dos altos céus e ministra sobre estas vidas o alívio da ansiedade, Pai. Em nome e para a glória de Jesus, eu oro, Senhor, e apresento a Ti também a vida deste homem que se entrega a Ti como Salvador, que Te recebe, que Te aceita através das plataformas digitais. Receba-o, Senhor, perdoando os seus pecados e escrevendo o seu nome no livro da vida. Pai, eu oro e ministro esta bênção em nome para a glória de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça convosco para sempre. E todos dizem amém. Deus abençoe. Sentem-se, por favor. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Eu sei, Deus cuida de mim. Cuida de mim na sombra
Deus cuida de mim.